Olá, estamos no ar com mais uma edição do Conversa com o Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Em relação à saúde, prevenção e também aos tratamentos, muitas vezes, quando as pessoas conversam sobre esses assuntos, há quem não goste nem de citar o nome da doença sobre a qual nós vamos falar, que é o câncer. E é justamente por ainda existir esse tabu em relação a uma doença que pode sim causar a morte, mas que tem sim muitas chances de cura, que nós vamos tratar desse assunto na edição de hoje do Conversa com o Especialista, recebendo virtualmente, já está conectado conosco, o Dr. Marcelo Zanchetti, que é diretor-geral do Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, entidade, órgão ligado à FAES, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Dr. Zanchetti, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem aos telespectadores? Estamos aqui para tirar as dúvidas e conversar um pouco sobre essa patologia e sobre todo o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas aqui de Florianópolis, que atende a Grande Florianópolis e algumas especialidades, algumas no estado inteiro, né? Nós somos referência. Doutor, antes de a gente entrar exatamente no CEPOM, vamos falar desta doença que acredito todo mundo já ouviu falar, mas muitas pessoas não sabem exatamente como o câncer inicia, por que que ele inicia, se todos os tipos têm uma sequência de progressão da doença semelhante, como que funciona e o que que define clinicamente o câncer, doutor? Vamos lá. O câncer, na verdade, o que acontece? As células tendem todas as células do nosso corpo, elas se dividem, né? Acabam tendo uma divisão celular. E algumas dessas divisões celulares pode ocorrer algum erro de fabricação, entre aspas, dessas células e fazer com que elas se tornem células cancerígenas. Na verdade, é uma célula normal do organismo que tem um comportamento anormal, entre aspas, né? Ela não é reconhecida normalmente pelo sistema imunológico como sendo uma célula defeituosa, mas ela trabalha como ela, na verdade, ela se acaba destruindo as próprias outras células na sua multiplicação. Ela se multiplica muito rápido, tende a ser uma célula de alta duplicação e multiplicação, consome grande quantidade de energia e acaba se alastrando e consumindo até as células próprias por exemplo, a célula no pulmão. Ela tem um defeito genético, né? Dentro dela, do seu DNA, faz com que ela vire uma célula cancerosa e acaba atacando as próprias células ao lado dela e se tornando os tumores malignos, tá? Então, hoje em dia, existe muita pesquisa sobre isso, muito o câncer, o tratamento do câncer vem alterado, vem mudando a respeito disso, com a terapia de imunoterapia, né? A terapia-alvo, são várias terapias novas que acontecem nessa pesquisa da replicação tumoral, no reconhecimento das células ser tumorais. Então, existe muita tecnologia envolvida nessas pesquisas e o tratamento e o desenvolvimento de novas tecnologias do câncer mudaram muito nesses últimos 7, 8 anos aí. Doutor, em relação ao câncer, para quem acompanha, sabe que muitas vezes existem tipos que têm uma prevalência um pouco maior, seja em determinada faixa etária, em determinada região a nível de país, ou mesmo dentro do Brasil. Por exemplo, na região sul, nós temos determinados tipos em que a quantidade, a incidência é um pouco maior do que outros locais. Quais são os principais tipos que nós temos aqui na nossa região, em questão de tipos de câncer e também as principais idades que vocês atendem aqui, aí no CEPOM? Os principais tipos de câncer, tanto no homem e na mulher, uma das coisas que acontecem, né? Existe preferência, lógico, né? Por exemplo, o câncer de mama é o mais frequente na mulher. No homem não é quase, é bem infrequente, né? Mas na mulher é muito frequente. No mais frequente é o de próstata. E segundo colocado, então somando em quantidade, é mama em primeiro lugar, depois próstata, né? E depois aparelho digestivo, tumores do intestino, do estômago e tumores de pulmão também. No sul do Brasil, uma quantidade muito grande de pacientes tem tumores de pulmão também. Então, às vezes, as estatísticas mudam um pouco de estado para estado.
mas aqui a prevalência é muito alta também de câncer de pulmão nos estados do sul. Então, mas o câncer de mama ainda ganha no Brasil, né? E o de próstata em segundo lugar, devido à quantidade nos homens também. Então, aqui a maior parte do que a gente atende a grande maioria são tumores de mama, próstata, aparelho digestivo e de pulmão. E em relação a esses tipos de câncer, você já disse, né, doutor, quais são os principais, mas quais são os mais agressivos entre estes que são mais prevalentes entre a população catarinense? Os mais agressivos, hoje, os que ocorrem mais e são mais agressivos, que são mais letais, são o câncer. O câncer de pulmão no ser humano, é o que mais causa mortalidade. Tá? É o tumor mais agressivo no ser humano, tanto no mundo inteiro, no Brasil, no sul do Brasil e em todos os lugares. Então, é um câncer que a gente tem que se preocupar muito. Tá? E é um dos cânceres mais evitáveis que tem. Você evitando, tendo a cessação do tabagismo, controlando isso, você vai diminuir muito a sua chance de ter um câncer de pulmão. Quase que 85% de todos os cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo. Então, ele é um dos mais letais. Lógico, tem outros tumores também que são muito agressivos, como tumores de pâncreas. Eles são tumores que ocorrem na glândula, né, intraabdominal do pâncreas, e são também considerados tumores bastante agressivos. Assim como de esôfago, né? Então, pulmão, pâncreas e esôfago são alguns tumores que são, digamos assim, são tempos sensíveis e muito agressivos, no sentido do diagnóstico até uma evolução da doença. Então, esses são tumores que a gente tem que ficar, digamos, não podemos perder tempo, né? Mas o que chama muita atenção hoje são os cânceres de pulmão, o câncer de pulmão no mundo inteiro, é uma preocupação global, no sentido de conseguir um diagnóstico mais precoce, conseguir fazer o tratamento mais rápido e para a gente diminuir a mortalidade desses tumores. Agora, doutor Zanchetti, para quem não é médico, por que o câncer mata? O que ele causa no corpo quando não tratado ou quando o tratamento não responde, que acaba levando à morte desse paciente? Então, essa é uma pergunta, uma dúvida bastante grande, né? Por que eu tenho câncer e vou morrer de câncer, né? Então, na verdade, o que acontece? Essas células tendem a se multiplicar muito, como eu falei antes. Elas não existem, digamos assim, o organismo não consegue parar a multiplicação delas. Então, elas acabam crescendo desordenadamente, acabam invadindo tecidos ao redor de onde elas surgem, acabam invadindo vasos. Nessa invasão de vasos ou indo para linfonodos, acabam fazendo as metástases. As metástases que são um grande problema dos cânceres, que vem, digamos, até tornar um tumor maligno, é a chance dele metastatizar. Então, quando ele dá uma metástase, o que é? É o filhotinho desse tumor invade um vaso ou um linfonodo e ele entra na circulação. Entrando na circulação, ele funciona como um êmbolo, né? Como existe um êmbolo de sangue, né? Que você pode dar um derrame, um AVC, alguma coisa desse sentido, um infarto de alguma área que é suprida pelo sangue. Essas células entram no sangue e acabam se localizando em alguns lugares que funcionam como filtros. Por exemplo, o fígado, ele é muito frequente acometido por metástases do tubo digestivo, que o sangue sai do tubo digestivo e é filtrado no fígado. E o fígado acaba funcionando como uma rede pequena de capilar e essa metástase acaba encaixando ali no fígado e fazendo um tumor nesse local, um tumor de origem, por exemplo, de cólon, que vai para o fígado. E a paciente acaba vindo a ter problemas e falecendo, às vezes, e muitas vezes, da falência hepática e não do intestino. Tá? É a mesma coisa dos cânceres de pulmão. Eles podem dar metástase para o cérebro, para os ossos, para o próprio pulmão, invadindo vasos e entrando na corrente sanguínea. Então, a maioria dos cânceres, eles fazem essa metastatização através de pequenas células que saem desses locais, que elas procuram crescer e explorar, né? Eles acabam invadindo as estruturas adjacentes a eles e podendo dar metástases em outros lugares. Por exemplo, uma metástase cerebral de um tumor de pulmão, ela tende a matar o paciente muito rápido se não for tratado. Em alguns dias ou meses o paciente já vem a falecer. Então, isso acontece na maioria dos cânceres. Melanoma, por exemplo, na pele, ele é um tumor bastante agressivo, que também invade os vasos da pele, na pele invade,
entra na corrente sanguínea e a metástase pode ir para qualquer lugar do corpo, principalmente pulmão, fígado, mas o melanoma é um tumor também que dá muita metástase, cerebrais também. Então, vários dos tumores tendem a matar o seu, digamos, hospedeiro, o paciente, devido à metastatização. Então, elas crescem em local que não devia ter tumor. Por exemplo, uma metástase no sistema nervoso central é muito grave, que ela ocupa tamanho, espaço, e o cérebro ele não expande. Então, a partir daí, ele comprime algumas estruturas cerebrais e o paciente vem a falecer. No pulmão, as metástases ocupam o parênquima pulmonar e acabam o paciente vindo a falecer, por exemplo, de falta de ar, porque não consegue fazer a troca. Por exemplo, que tem sarcomas que são tumores que podem dar em ossos e músculos, né? Pode dar em paciente jovem também, dá muita metástases pulmonares. E os pacientes podem vir a falecer de insuficiência respiratória, né? Então, é um somatório. Por isso que, hoje em dia, a busca do controle, a busca do tratamento da metástase é uma coisa que a pesquisa, que a farmácia, quem trabalha com remédios, né, para câncer, pesquisa muito sobre isso. E teve muita evolução, na verdade, sobre isso. A gente está tendo uma época de bastante evolução de tratamento de metástases, né? Então, o futuro, talvez a gente vá, tomara a Deus que a indústria farmacêutica consiga frear, se conseguir frear, digamos assim, o tumor não ter metástase, seria uma grande saída da indústria farmacêutica, tá? Em alguns casos, a indústria conseguiu reconhecer essas células metastáticas através de mecanismos celulares e ao próprio nossa defesa, por imunoterapia, os nossos leucócitos ir lá e matar essas células. Então, são várias linhas de pesquisa do câncer que está sendo feita a respeito disso. Antes de a gente entrar sobre o CEPOM, doutor, ainda sobre o câncer, sobre a doença em si e seus tratamentos, muitas pessoas, pelo menos leigas, ligam câncer à quimioterapia, quando ela não é o único tratamento e muitas vezes nem sequer é aplicável àquele tipo desta doença, né, doutor? Mas por que a quimioterapia ela provoca tantos efeitos no paciente, como, por exemplo, queda de cabelos, emagrecimento, enjoos e tantos outros efeitos que quem já teve um paciente com câncer na família conhece bem? Bom, vamos lá. A quimioterapia é o tratamento mais convencional do câncer na maioria das vezes. Quase todos os pacientes que têm um câncer vão precisar fazer quimioterapia, salvo, por exemplo, em tumores mais precoces, que a cirurgia ou a radioterapia pode ser o tratamento inicial e definitivo. Por exemplo, novamente vou dar o câncer de pulmão como exemplo. Se tu tens um tumor com um diagnóstico muito pequeno, precoce, menos de 1 centímetro, esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia e não há necessidade de fazer complementação com quimioterapia, assim como na mama, assim como na próstata, assim como em outros tumores na pele, por exemplo, melanoma. Então, são tumores de origem de diagnóstico mais precoce, que o tratamento pode ser somente cirúrgico e curativo, e o paciente não vai precisar fazer algum complemento de quimioterapia. Na maioria das vezes, a gente associa a cura do câncer é mais cirúrgica do que medicamentosa hoje em dia. A quimioterapia é usada como complementação, como para segurar o tratamento, digamos assim, para ter controle da doença. Em alguns casos, o paciente fica controlado, né? E em alguns casos, o paciente pode curar também com a quimioterapia. Mas, por exemplo, nas leucemias, nos linfomas, nos tumores de origem hematológica, a quimioterapia cura esses pacientes, né? Então, a gente tem que ver cada tipo de tumor tem o seu tratamento e a quimioterapia pode ou não estar associada. É igual à radioterapia. Muitas vezes o paciente é associado à radioterapia com a quimio. O efeito já da quimioterapia, por que ela provoca esses efeitos? Porque são drogas que são aplicadas na corrente sanguínea que vai por todo o corpo. E normalmente elas atingem, essas drogas, algumas células que se replicam muito. Por exemplo, que tem alta replicação, elas atuam nessa replicação e matam a doença, a célula que está se replicando muito. E uma das células que se replica mais no nosso corpo são as da mucosa, por exemplo, do tubo digestivo.
Aí o paciente tem diarreia, tem mucosite, tem várias alterações do tubo digestivo. Depois da quimioterapia, dá enjoo, dá náusea. Cabelo, as células do bulbo, do capilar, se replicam muito rapidamente, tem um crescimento rápido. A quimioterapia vai atuar nisso também, vai matar essas células e vai diminuir a chance do cabelo crescer. Por isso que há a queda do cabelo também. Né? Então, são vários locais, ela funciona como um todo, no todo o organismo. Por quê? Não adianta a gente aplicar uma quimioterapia que vá só num lugar, porque as células podem estar circulando oncológicas em qualquer lugar do nosso corpo. Por isso a quimioterapia funciona tão bem. Tá? O que a ciência hoje, o que a medicina tem feito? Para diminuir esse efeito colateral, a gente tem tentado, digamos assim, fazer uma medicina mais de precisão, localizar melhor esse tipo de medicamento que vai atuar somente contra aquelas células. Então, existe testes moleculares, testes genéticos que podem adequar. Esse medicamento vai ser bom para esse tumor que tem essa célula. Então, a particularização, a identificação e, digamos assim, fica um tratamento mais localizado. Para cada tipo de tumor tem o seu tratamento. Com isso, vai diminuir um pouco o efeito colateral, e diminuição de efeito colateral é melhor para o paciente. Então, mas na maioria das vezes, o paciente vai precisar fazer quimioterapia no seu tratamento. E também quimioterapia, as pessoas têm que entender que não é um problema assim, digamos assim, vai passar por uma quimioterapia, não é fácil. Eu vou dar um exemplo para você, não sei se tu sabes, mas eu além de diretor do hospital, agora estou como diretor, sou cirurgião torácico, eu opero muito câncer de pulmão aqui na unidade, e há mais ou menos 1 ano e meio eu tive diagnóstico de linfoma. Eu fui diagnosticado como tumor abdominal, um linfoma no baço, tive que fazer cirurgia, fiz cirurgia e fiz 6 meses de quimioterapia. E hoje faz 9 meses agora que eu acabei a quimioterapia e já estou trabalhando, há 9 meses trabalhando aqui no CEPOL novamente. Então, além de ser diretor, eu passei também por isso. Eu sei como é que é ter feito a quimioterapia, todos os efeitos colaterais, a gente sofre, a gente fica, mas é uma fase, né? E é uma fase necessária para o tratamento, para depois a gente poder voltar e trabalhar e tentar ter a vida mais normal possível. Então, os linfomas, além da cirurgia, às vezes o paciente precisa fazer o tratamento, além da quimioterapia, às vezes o paciente passa por um processo cirúrgico, foi o meu caso, né? Porque era numa víscera abdominal no baço. Mas se não, às vezes o paciente só faz a quimioterapia. E aí faz a sequência e faz a cura do linfoma, por exemplo, ou da leucemia. A leucemia muitas vezes é associada com transplante de medula óssea, que também o CEPOM é uma das referências do Estado. Então, as pessoas têm que saber que ter o câncer nem sempre é uma sentença, digamos assim. Você tem que buscar ajuda, buscar o seu tratamento e ter fé que você vai melhorar e acreditar na ciência, e os médicos estão aqui para ajudar as pessoas, o CEPOM está aqui para a gente poder ajudar as pessoas, e todos os oncologistas e todos os cirurgiões, o médico envolvido com câncer, têm esse mesmo pensamento de tentar trazer o melhor resultado possível. Sobre o CEPOM, que está para ajudar as pessoas, doutor, para quem nunca precisou e esperamos nunca precise, também deste atendimento oncológico, mas quem já conhece sabe que é uma entidade, é uma unidade de atendimento de alta complexidade que atende SUS, atende através da FAES, do governo de Santa Catarina, pacientes do Sistema Único de Saúde, atendimentos gratuitos, né? Qual é a importância, doutor, do CEPOM para o estado de Santa Catarina e os pacientes oncológicos que aqui residem? Então, é importante enfatizar isso, né? O CEPOM, ele é uma unidade vinculada à Secretaria de Saúde. Aqui o atendimento é 100% SUS, né? Nós não temos atendimentos particulares e convênios, tudo aqui é SUS, tudo aqui é 100% vinculado à Secretaria de Saúde, que é uma concessão dada à FAES, que é a OS que administra o CEPOM. Então, dentro da FAES existe o CEPOM, que ela administra, o SAMU também faz parte da FAES, o EMOSC, que é a parte do sangue do estado, e uma UPA lá em Balneário Camboriú, e um laboratório de patologia que um pouco menor que aqui
na 401. Então, são essas unidades que a FAES gera. E dentro dessas, o CEPOM é uma delas, né? Então, o governo do estado existe o repasse de verbas para a FAES e a FAES que administra o CEPOM. O CEPOM, como eu já falei antes, ele é a referência oncológica da Grande Florianópolis, é a UNACOM, uma unidade de tratamento oncológico de Santa Catarina. Existem outros UNACOMs no estado, em Chapecó, em Joinville, em Caçador, em Joaçaba e Lages, e Blumenau também. Então, Criciúma são várias, também, doutor. E Criciúma, isso. São várias unidades UNACOMs para ajudar a fazer o tratamento oncológico do estado todo. Então, o UNACOM aqui do CEPOM, a gente atende a Grande Florianópolis de todos os cânceres, a maior parte só os não neurocirúrgicos, né? Mas e algumas patologias nós somos referência para o estado inteiro. Por exemplo, transplante de medula óssea, desde Chapecó, de Criciúma, do norte, do sul, todos são feitos aqui, do estado inteiro são feitos aqui no CEPOM. Tumores ósseos primários, nós somos referência do estado. Braquiterapia para próstata, também somos referência do estado. E para radioterapia de crianças, também nós fazemos aqui radioterapia de crianças, também somos referência no estado. E nas outras patologias, nos tumores de mama, de próstata, de pulmão, de estômago, de intestino, isso, cada UNACOM tem o seu tratamento. Então, não há necessidade do paciente sair de Chapecó para vir fazer uma quimioterapia para um tumor de mama aqui, por exemplo. Senão, né, não teria lógica o tratamento. O paciente tem que ficar perto do seu município. Existe essa diferenciação, esses UNACOMs que dão o seu tratamento. E não muda o tratamento, digamos assim, é o mesmo tratamento para todos. Então, esse estado de Santa Catarina, ele é muito bem servido em UNACOMs em todo o estado. E o CEPOM faz parte dessa rede, e aqui na Grande Florianópolis nós temos essa segurança grande, que é um hospital somente de câncer, né? Nós somos uma unidade especializada em tratamento de câncer. Hoje, o CEPOM existe um atendimento muito grande. O ano passado, a gente atendeu quase 70 mil consultas, né? Então, de pacientes com cânceres, então é um movimento muito grande. Então, a gente tem bastante segurança que o CEPOM consegue atender toda a Grande Florianópolis com muita qualidade e com muitos bons resultados, né? Agora nós estamos passando por uma recertificação. Essa semana a gente passou por semana passada uma recertificação da ONU, que é uma gestão de qualidade, digamos assim. A NET tem uma certificação de qualidade que nos dá, digamos assim, os processos são auditados e são qualificados e tem essa segurança de que o paciente vai seguir aquilo e vai diminuir os chances de ter erros e danos nesse sentido. Então, nós somos uma unidade da SES, uma das poucas unidades da Secretaria de Saúde que tem acreditação ONA 1. Então, isso também para os pacientes ficarem tranquilos que todos os processos aqui são revisados, são garantidos, digamos assim. Doutor, temos muito mais assuntos a tratar, mas sei que a sua agenda como profissional da saúde, como médico, também como diretor do CEPOM, ela é bastante concorrida, bastante ocupada. Para finalizar, doutor Zanquetti, você disse que teve também recentemente a experiência de passar por um câncer, sendo também diretor-geral, sendo médico oncologista, quem já conhece muito bem como funciona a doença, o tratamento. Como foi essa experiência? E na mesma pergunta, qual é a melhor parte do seu trabalho, doutor, atendendo ainda que pessoas com doenças muitas vezes graves, com quadros graves, algumas vezes já irreversíveis? Qual é a melhor parte de ser oncologista, de trabalhar atendendo pacientes com câncer, doutor? Como médico, a gente tem essa, digamos, não é uma missão, né? Mas quem está na linha de frente, quem está atendendo, tenta fazer de tudo para dar o melhor para o paciente. Então, o nosso trabalho aqui, a nossa experiência, a minha experiência pessoal, eu sou cirurgião torácico há mais de 20 anos, desde 25 anos, basicamente. Então, a gente tem essa experiência, essa bagagem, e dentro do decorrer dessa minha história, eu acabei estando como diretor, e como diretor eu acabei tendo câncer. Então, é uma coisa que a gente tenta dar essa força para os pacientes, né, sabendo da dificuldade, e eu passei por tudo isso, sei como é que é a gente ter esse apoio, confiar nos profissionais,
em profissionais que são especialistas nisso, digamos assim, a gente confia a nossa vida a esses profissionais que também se doam, digamos assim, e estudam para isso, batalham por isso, e querem que o paciente tenha o melhor, digamos assim. Então, todo médico que trabalha no CEPOM, ele tem essa esperança de poder ajudar o paciente, de poder dar o melhor para o paciente, de poder saber que o paciente está aqui, está sendo muito bem tratado e está tendo uma qualidade dos atendimentos e uma qualidade dos tratamentos, que é uma qualidade, digamos assim, top no Brasil. Então, a gente fica seguro, fica feliz por estar podendo alcançar o paciente, digamos assim, como um todo. Existe, além do tratamento médico, existe um controle muito grande aqui no CEPOM, de um tratamento múltiplo, né? Digamos assim, o paciente é atendido na sua totalidade. A gente presta muita atenção no atendimento geral do paciente. Então, há áreas de apoio, como enfermagem, é muito bem, todo mundo elogia aqui no CEPOM, a enfermagem é muito bem vista, né? Com seu trabalho excelente. Os outros profissionais, como a fisioterapia, a nutrição, a farmácia, todos os profissionais envolvidos na linha de cuidado, aqui, os psicólogos, né? A gente tem um terapeuta ocupacional, todos eles são engajados para fazer o melhor para o paciente. Então, aqui, a equipe profissional é muito pautada na preocupação com o paciente, na preocupação do cuidado, na preocupação do tratamento. Também, por exemplo, se o paciente tem um tumor muito avançado, a gente tem como dar o conforto para ele também, como dar mais qualidade de vida. Nós temos uma unidade de tratamento paliativo, que é uma referência na Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem uma referência muito grande, tem as residências disso, de cuidado paliativo. Então, o paciente é cuidado como todo, desde o seu diagnóstico mais precoce, né, do tratamento mais precoce e melhor, digamos assim, para o tumor, desde a parte intermediária, que é a quimioterapia, a radioterapia, até a sua terminalidade. Então, a gente consegue ter no CEPOM o tratamento como um todo. E os médicos aqui, isso nos orgulha muito, que a parte profissional, não só de médicos, como todos os outros profissionais, são muito engajados, são muito preocupados com o doente e tendem a querer fazer o melhor, dar o melhor de si para o tratamento do paciente. Porque ver o paciente, digamos assim, tendo uma qualidade melhor, tendo a cura ou tendo o controle de sua dor, é muito satisfatório para quem está tratando desse paciente, para quem está ajudando esses pacientes. Então, é muito gratificante a gente poder participar disso. E enquanto eu estiver aqui, a gente vai tentar fazer o melhor de tudo e a gente vai tentar se doar ao máximo e fazer com que o CEPOM passe a ser, atenda a mais pessoas, e quanto mais precisar, a gente está aí para poder dar o melhor e com qualidade e com segurança para os pacientes. Doutor Marcelo Zanquetti, cirurgião, diretor-geral do Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, e paciente do CEPOM também, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua própria história de vida, também como paciente que já passou por um câncer, por tratar também desse tema tão importante, explicar para as pessoas o que é, como que funcionam os tratamentos, quais são os principais sintomas e destacar também tudo que o CEPOM oferece gratuitamente a toda a população de Santa Catarina. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe do CEPOM e contem sempre conosco aqui no Sul. Tá, João, obrigado a todos. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista. Voltamos na próxima semana com mais informações para você.